E aí, pessoal, tudo bem? Aproveitando o embalo aqui das videoaulas, eu gostaria de fazer uma videoaula mostrando como fazer então o motor de indução no ATP. Então, estou aqui com a tela aberta, né? Estou iniciando um novo programa aqui no New, e aí tá a tela em branco dentro do ATP Draw. Eu venho aqui, pego o Machines e esse UM3 Induction. Daí tá aqui o meu motor de indução trifásico. Se eu clicar duas vezes nele, então tem todos os parâmetros que eu vou ter que colocar depois. Normalmente eu sempre pego torque e velocidade, né, selecionando aqui 1 e 1, é para eu ver torque e velocidade do motor. Aqui eu estou deixando ligação estrela, né, para o exemplo que a gente vai fazer, 2 pares de polos, então é 4 polos, e esses parâmetros aqui mantém. Aqui é onde eu vou inserir a indutância de magnetização do circuito equivalente. Esse valor, vocês vão colocar o valor calculado, né, a partir daquela estimativa que eu até passei para vocês, que vem de dados de catálogo, não necessariamente precisa de ter feito os ensaios. Então, o valor que eu calcular lá, eu coloco tanto aqui no eixo T quanto no eixo Q. Lembrando que o ATP ele trabalha com eixos DQ0 por uma questão de rapidez de simulação. Mas no caso do rotor gaiola de esquilo, o eixo D e o eixo Q é igual, então por isso que eu posso colocar o parâmetro calculado nesses dois lugares aqui. O estator, a mesma coisa. O que eu calculei lá, eu venho, coloco aqui da resistência do estator e eu depois coloco a indutância de dispersão do enrolamento estator. Lembrando que aqui está em Henrys. O rotor também. E depois eu venho aqui e defino, eu estou definindo o escorregamento de 100%, porque eu quero simular a condição de partida do motor. Então, eu defini, de acordo com os meus cálculos, eu defini aqui internamente o motor. Esse ponto aqui é o ponto que vai ligar a fonte trifásica, que é a fonte que vai alimentar o estator. Essa fonte, então, eu vou pegar essa aqui, a C-Source. Ela pode ser do tipo monofásica ou trifásica. Esse modelo novo do ATP, então, eu posso até escolher se ela é uma fonte corrente ou fonte de tensão. Nesse caso, é fonte de tensão. Aqui eu vou inserir a amplitude dessa fonte, da tensão. Se tiver nessa opção aqui, é o valor de pico e valor de fase. Então, eu teria que ter o valor por fase e de crista. Se eu selecionar esse valor, isso aqui é o valor eficaz de fase. E essa opção aqui é o valor de linha, que é a informação que normalmente a gente tem, por isso que eu vou deixar ela selecionada. Para alimentar o estator do motor de indução trifásico, eu tenho que escolher essa opção aqui, então. Número de fases, 3 fases. Frequência, no caso do ATP, que é default 50 Hz, eu vou então mudar para 60. E a inicialização, eu mudo também esse tempo, porque quando eu deixo o tempo negativo, quer dizer que a fonte já estava energizando o motor antes de começar a simulação. E o que não é verdade, eu quero que ela comece a energizar o motor no instante inicial de simulação. O tempo de desligamento da fonte não tem, pode deixar esse tempo. A gente não vai desligar o motor durante a nossa simulação. Amplitude aqui eu vou botar, por exemplo, 220. Então tá lá. Para eu ver os parâmetros, né, tipo tensão, corrente de saída aqui, eu posso pegar, por exemplo, esses probes. Vou pegar um probe de corrente para eu ver corrente aqui na saída aqui da fonte, por exemplo. Eu vou selecionar que é trifásico, então eu vou botar as 3 fases e tá lá. O meu motor tá aqui, vou ligar ele lá.
esse ponto aqui é o ponto da ligação do neutro da estrela, né? Que esse motor está em estrela. Ele precisa ser ligado a alguma coisa do circuito aqui que eu estou fazendo no ATP. Essa alguma coisa, eu vou ligar, por exemplo, uma resistência. E o outro ponto da resistência eu vou aterrar. E essa resistência eu vou definir um valor bem alto. Por exemplo, 1 megaohms. Que aí, com esse valor, na verdade, eu estou dizendo que o neutro da estrela do motor não é aterrado. Mas assim, de todo jeito, eu preciso fazer isso, porque o ATP não aceita pontos assim do circuito dele que não estejam conectados ou fazendo referência ao terra, né, que é o ponto de referência dele. Então, eu preciso fazer isso. Aqui é o ponto de inicialização do motor, que eu vou definir, na verdade, as condições iniciais, né, do motor, antes de começar a simulação propriamente dita. Então, nesse ponto, eu vou ligar uma fonte do tipo alternada. Eu vou girar essa fonte. Para girar é Ctrl R, tá, gente? Essa fonte ela é do tipo corrente, monofásica. Posso deixar isso aqui dessa forma e vou colocar um valor bem baixo para ela. Por quê? Porque é uma fonte que vai falar assim, olha, o torque inicial do motor era para ser 0. Só que ele não aceita botar 0 aqui, porque para ele não faz sentido eu botar uma fonte corrente que não vai fornecer corrente. Então, para que ele entenda que não, na verdade não existia corrente, eu vou colocar um valor muito baixo. A frequência eu vou botar 60 Hz só porque pode dar um erro em relação a outra fonte que é fonte de tensão, ela está em 60 Hz. O tempo de inicialização eu vou botar -1 e o tempo de finalização eu vou botar 0, porque essa fonte ela só tem serventia no início, né, quer dizer, nas condições iniciais aqui do programa. Depois eu venho aqui e conecto um resistor nesse ponto aqui, porque para ele entender que essa fonte ela está conectada a um circuito aqui do ATP. Se eu ligo ela assim diretamente no motor, mas sem nada aqui, ele também dá erro. E essa resistência, ela não precisa de parametrizar ela. Depois eu vou colocar um resistor para representar a carga no eixo do motor. Então, por enquanto, vou deixar esse valor. Vou colocar uma outra resistência para representar as perdas mecânicas do motor. E vou colocar um capacitor que representa a inércia do motor. Essa inércia, para fazer a correspondência com a capacitância, vocês vão pegar o valor da inércia, que é quilograma vezes metro quadrado, e fazer direto, né, esse valor já em farad. Então, se está lá 3,4 kg vezes metro quadrado, vai ser 3,4 farad. Só que aqui no ATP, é microfarad, né, o capacitor, que eu vou definir aqui. Então, se é 3,4 farad, eu vou ter que multiplicar esse valor por 10 à sexta para eu converter para microfarad. Então, por enquanto eu estou deixando assim porque eu não estou definindo ainda qual é o meu motor. Daí eu vou aterrar esses pontos aqui. E assim eu construí o circuito equivalente do motor. Só finalizando, eu vou salvar esse arquivo, por exemplo. Vai abrir uma janela, né, pedindo para salvar como. Não colocar espaços ou caracteres especiais no nome do arquivo. Tentem ser o mais simples possível. Por exemplo, motor 1 e salvo. Então, com isso já é possível, né, depois que eu parametrizar tudo corretamente, já é possível fazer a simulação no ATP.